Então, o que nós precisamos é que o presidente do Senado tenha apenas 15 dias para poder responder os pedidos de impeachment. E nesse momento, dentro de um processo eleitoral, como você colocou, é a pressão popular que vai nos levar à vitória nesse momento, que eu acredito muito, porque esse tumor veio a furo, é muito pus que está derramando, e eu acho que isso não vai parar mais. O mundo não aguenta mais. Nós, o povo brasileiro, vê tantas arbitrariedades advindos do STF e ninguém fazer nada. Aí fica a pergunta, por que está acontecendo isso? Há quem diga que o culpado é ele, Rodrigo Pacheco. Vale lembrar que Alexandre de Moraes está num embate grande com ele, Elon Musk. É um do lado e outro do outro. É briga de peixe grande. Será que ele, Elon Musk, jogou o anzol e ele, Alexandre de Moraes, caiu na armadilha? Ele está acostumado, né? A parar a vida das pessoas, como aconteceu com Alan dos Santos, Oswaldo Eustáquio, agora a esposa de Daniel Silveira, a filha de Oswaldo Eustáquio. Teve o caso de Eduardo Talhaferro. São tantas coisas que estão por aí, tantos escândalos envolvendo o ministro, e se eu parar aqui para relatar um por um, a gente vai ficar aqui, não vai acabar o vídeo. E a questão, o alvo não é esse, o alvo é ele, Rodrigo Pacheco. Por que ele está sentando em cima dos pedidos de impeachment? E se eu te disser que agora não precisa mais dele para resolver isso? Pois é, gente, é bem isso mesmo. Não é tão necessário assim Rodrigo Pacheco, e segundo informações dele, do jornalista advogado, ele pode até mesmo ter ordem de prisão, sair de lá do Senado preso, da cadeira do Senado direto para a cadeia, caso não cumpra essa ordem. É muita clareza. A gente sabe que é o presidente, no final das contas, que comanda a mesa e que faz a pauta. E nós demos a sugestão também de, se ele não cumprir o que está na lei, dar-se voz de prisão ao não incluir a apresentação da denúncia de impeachment na pauta. E depois também eu estava analisando, senador, que mesmo que isso fosse a votação, porque a votação é sempre aberta, sempre nominal, eu estava fazendo umas contas, a gente tem, na melhor das hipóteses hoje, 34 votos a favor do impeachment, essa que é a verdade. Eu estava vendo lá senador por senador, estado por estado. Como é que você vê essa situação toda, senador? Porque se a gente parar para pensar nos votos também, a gente vai acabar dizendo, não dá para fazer nada. Não uma polêmica, mas que trouxe entendimento até para os próprios deputados e muitos senadores, que não entendiam a diferença dos ritos, de um rito de um impeachment de um presidente da República, que tem um rito que começa na Câmara, e esse rito depois vai para o Senado, que se torna o juiz dessa questão. E, no final, o próprio STF assume no lugar do presidente do Senado para que conduza o restante de um impeachment de um presidente da República. Já tivemos aqui no Brasil impeachment de presidente, mas impeachment de ministros da Suprema Corte nunca houve. Como você disse, a gente teve uma conversa formal ontem, né? Sobre todos esses assuntos, e existe muita confusão. O regimento interno do Senado, em tese, ele é omisso com relação a essa questão. Mas há um ponto central que você colocou junto com o senador Portinho, que é a questão do tempo estabelecido para que o presidente do Senado, porque o protocolo de um cidadão comum ou de um senador precisa vir com todos os preceitos que são exigidos, com as condicionantes, fato determinado, todas as coisas, com provas e tal, e ele pode ser protocolado na mesa. E ao ser protocolado na mesa, obriga o presidente, não é arquivar e nem obriga a ele tratar da questão de mérito, mas mandar para a advocacia do Senado, devolver. Ele arquiva, aceita o que diz a advocacia do Senado, tendo os preceitos todos completos e todos os preceitos estando em dia, ele, então, receber ou não receber. Agora, ele não tem prazo para isso. Quando ele falou da proposta do senador Lazier Martins, que está lá já há 2 anos e meio,
entra legislatura, sai legislatura, relator pega e devolve. Está hoje na CCJ sem relatoria. Então, o que falta? O detalhe é o prazo para o presidente Pacheco, que é um prazo de 15 dias, uma vez protocolado na mesa, mesmo a advocacia do Senado dizendo que não preenche os requisitos o pedido de impeachment, ele é obrigado a dar satisfação ao Senado, dizendo que ou arquiva ou recebe. Mesmo dizendo que está arquivando, um senador pode pedir de ofício para que seja encaminhada ao plenário. E o plenário, então, encaminha para a CCJ. Me lembro, na época da tentativa de legalização dos bingos, no meu último mandato, nos meus últimos 8 anos, antes de sair em 18, a legalização dos jogos no Brasil, por diversas vezes, eu requeri no plenário para que fosse para a CCJ e estava pronto para votação. Lá estavam os lobistas da jogatina sentados de gravata, porque já tinha arrumado tudo e perdiam ali porque votavam para a CCJ. Então, esse rito do impeachment, aliás, há um número grande de pedidos de impeachment que já foram arquivados pelo senador Pacheco, e existem outros que estão lá, porque ele senta em cima, porque ele não tem prazo para dar satisfação a ninguém. E alguns desses, com todos os requisitos preenchidos. Bom, ele não tem a obrigação de se manifestar sobre o mérito, o presidente. Ele tem a obrigação de comunicar se recebe ou não recebe e colocar para o plenário. Mas quando você tem um pedido que preenche todos os requisitos e está parado lá, ficou parado porque eles já entenderam que o mérito é para colocar em votação o pedido de impeachment de ministros. Até porque os pedidos que estão lá parados, o mérito, assim, é muito mais que recheado. As provas são muito mais que recheadas. Então, o que nós temos que, de imediato, fazer é resgatar a proposta de Lazier com a força da sociedade, com a força do jornalista como você, os que estão lá fora exilados e os que estão aqui dentro, e agora a Folha de São Paulo e o Estado de São Paulo que também entraram, né? A Folha de São Paulo cooperou muito, né? E esse jornalismo deles, né? Eu estou lamentando porque eles estão sendo perseguidos agora, mas eles deram muita corda para o ministro Alexandre de Moraes, para o Supremo fazer todas essas atrocidades e essa coisa ditadora que nós temos no país hoje. Mas nós necessitamos realmente de que a força popular, que assine, que nós tenhamos essa força no dia 7 de setembro, que nós incentivemos e a que os outros senadores percam medo, porque todos eles entendem que o Brasil vive esse momento. Mas muitos têm medo. Alguns se acovardam com o mandato de senador da República, para que eles tenham coragem, incentivado pelas suas próprias famílias. E essa movimentação que você fez nos últimos dias, chamando a atenção para essa responsabilidade, mesmo com o regimento interno do Senado sendo omisso nessa questão, existem na própria legislação, dentro do próprio Senado, no Código de Processo Penal, um conjunto de que nós possamos tomar posse para que nós possamos chegar ao momento. O que o presidente precisa é ser pressionado. Por quê? Porque na pressão tudo foi resolvido ali. Não existe interstício, não existe regimento interno, não existe nada. Como Alexandre de Moraes tem feito no TSE e no pleno do Supremo Tribunal Federal. Quer Senador. dizer, ele pinta e bota com o advogado, o regimento interno é mais do que o estatuto do advogado ou do que a própria lei. Então, o que nós precisamos é que o presidente do Senado tenha apenas 15 dias para poder responder os pedidos de impeachment. E nesse momento, dentro de um processo eleitoral, como você colocou, é a pressão popular que vai nos levar à vitória nesse momento, que eu acredito muito, porque esse tumor veio a furo, é muito pus que está derramando, e eu acho que isso não vai parar mais. E vocês acreditam que realmente isso vai dar em alguma coisa? Não fazer nada não é uma opção, e por isso, Pavinato, eu agradeço, porque a gente está justamente no momento de formar a conscientização da sociedade que isso não é um fla-flu, isso não é uma briga direita ou esquerda, isso é a nossa
liberdade de expressão, né, é o devido processo legal, é o Estado de Direito, né, que submete mesmo os ministros supremos à Constituição e às leis do nosso país. Então, quando você traz essa discussão, é muito positiva, e eu confesso que já nós, eu, Girão e tantos outros senadores que estão comprometidos em defender o Estado de Direito, a gente vem discutindo com as nossas assessorias há muito tempo, justamente por essa lacuna, né, da nossa legislação, do regimento interno. Há previsão para impeachment de presidente e vice-presidente e para o impeachment do Poder Judiciário, que seria competência do Congresso. Lembrando que nós é que aprovamos as indicações, então nós temos o direito, inclusive pelo regimento, pela legislação, de promover, no caso da violação, né, da norma constitucional por parte daqueles que deveriam prezar e não estão fazendo, que é o STF, especialmente o ministro Alexandre de Moraes, iniciar um processo de impeachment. No próximo dia 9, a gente deve estar apresentando as assinaturas de mais de uma centena de deputados e da população, que nas páginas dos seus deputados, senadores, pode buscar lá no feed o link para assinar uma manifestação popular de impeachment. Dia 9 apresenta-se e, ao contrário da Câmara, não é o presidente que recebe. Ele até é indiretamente, porque ela é direcionada à mesa do Senado. E o presidente da mesa do Senado é o presidente Rodrigo Pacheco, que é o presidente do Senado. Vale observar também, Pavinato, a composição dessa mesa do Senado. É uma mesa que eu diria que tem, no máximo, 2 senadores que votariam de imediato com a gente. Também vale observar que a mesa do Senado, no ano passado, se reuniu apenas 2 vezes, e esse ano apenas uma vez, e o impulso das reuniões vem de quem? Do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Então, na ausência de prazos, o único prazo que há é que, uma vez encaminhado pela mesa do Senado a comissão especial criada, essa comissão teria 10 dias para apresentar o seu relatório e a deliberação, a voto, o pedido de impeachment. Mas no que precede, não há prazo determinado. Inclusive, o próprio STF já se manifestou que em outros temas que poderíamos pegar aí por analogia, que é uma questão interna corporis e que ele não se mete e que não há prazo. Inclusive, isso até beneficiou outros presidentes. O presidente Bolsonaro e os anteriores, são diversos pedidos de impeachment de presidente que depende do impulso, né, da vontade política. E por que isso? Porque o impeachment é um processo político. A gente tem na nossa história alguns exemplos e vê que é preciso um amadurecimento dessa consciência de que houve uma violação grave, e no caso aqui, por parte do ministro Alexandre de Moraes. Eu posso estar convencido já há muito tempo, né? O senador Girão também, o senador Rogério Marinho, muitos outros. Somamos aqui, você falou 34, eu diria 35 hoje, com o ingresso do senador Beto lá de Santa Catarina, que é suplente da senadora Ivete, que está de licença e é do PL. Hoje a nossa bancada nós somamos 14 senadores, e pegando como parâmetro a votação do Rogério Marinho, do nosso candidato na eleição à presidência do Senado passada, chegamos a um número perto de 34 a 35. Mas a maturação dessa consciência que vai levar ao impeachment, em outros casos, ela aconteceu de acordo com os fatos. E o que parece, o que eu vejo hoje, Pavinato, é que há um desespero do ministro Alexandre de Moraes nos seus últimos atos. Senador, o que a gente vê de fato é isso, né? Os fatos vão se avolumando. Cada vez que alguém pensa, será que o super juiz, né, ele se aquietou, ele se acalmou? Não, ele vem com um absurdo novo, né? Como essa notícia do ex, que tudo nasceu de uma decisão, na verdade, uma decisão absolutamente inconstitucional, que foi uma decisão contra o senador Marcos Duval, um colega de vocês aí do Senado. Até porque... Que não foi defendido pelo presidente Pacheco. Teve suas redes caçadas durante mais de 2 anos, né? Que é onde ele se expressa com o seu eleitorado. Ele teve um prejuízo direto no seu mandato, ainda que a advocacia do Senado tenha prestado defesa, a solução demorou 2 anos pelo menos. E vale dizer que ontem o Alexandre de Moraes ele respondeu à advocacia do Senado, dizendo que o presidente do Senado, a advocacia do Senado, não tem, veja bem, não tem a prerrogativa de defender um senador. De onde é que ele tira
né, essas questões. Ele deixou o salário do senador bloqueado, nem bloqueado, ele bloqueou 50 milhões, não havia 50 milhões na conta, então tudo que cai, inclusive a título de verba alimentar de salário, que é proibido no Brasil, dicas de passagem, né, já é comido para esse saco sem fundo de dinheiro do ministro. Agora, quanto ao prazo, senador, eu só gostaria de insistir na seguinte questão. Com base na jurisprudência do STF, com relação aos impeachments, a lei de 79, que foi parcialmente recepcionada pela Constituição, e o regimento interno do Senado, uma vez que o regimento interno do Senado ele é silente quanto ao prazo, ele não diz nada, e ele diz expressamente que se aplica a legislação naquilo que concerne a competência do artigo 52 da Constituição, e no artigo 52, inciso 2 da Constituição, está lá, né? Fazer o processo, a denúncia, o processo, processar e julgar por crime de responsabilidade o ministro do STF e o Procurador-Geral da República. A lei, no silêncio do regimento interno, ela determina que, recebida a denúncia do impeachment, a mesa ela tem que ler esta denúncia na sessão seguinte da apresentação. E é por isso que eu digo, existiria a disposição, por exemplo, com base no artigo 67 do regimento, que diz que todo senador, qualquer senador pode pedir a inclusão de uma pauta na sessão seguinte, uma vez que esse prazo da sessão seguinte é dado na lei. Se a mesa não incluir na sessão anterior, em que foi apresentada, a pauta da mera leitura da denúncia na sessão seguinte, seria possível, em tese, dar voz de prisão por prevaricação àqueles que não o fazem, devendo fazê-lo. É claro que isso não vai dar em nada, a pessoa vai, mas é um constrangimento. E uma outra questão é, mesmo sem o número necessário de votos, para processar o impeachment, nós temos que, após a leitura, sem debate, sem votação, já é instalada a comissão. Em 10 dias ela apresenta o parecer e, em cima desse parecer, que é 10 dias depois, vai se ter uma votação nominal. O senador acredita que, por estarmos à véspera das eleições municipais, os senadores que deverão votar abertamente, nominalmente, não vai dar para ter voto secreto, eles vão se sentir mais ou menos motivados a votar uma matéria dessa? Bom, Pavinato, primeiro foi até muito bom você falar do Marcos Duval, porque realmente há um grupo de senadores, quem acompanha o nosso trabalho consegue identificá-los muito bem, que estão dedicados a isso há muito tempo, né? Mas uma andorinha só não faz verão, é preciso a gente trabalhar o convencimento, inclusive durante o processo de impeachment, né? Porque ele, uma vez aberto, a gente precisaria buscar o voto de senadores que, em princípio, não se posicionam ou não se posicionaram, ou talvez não tenham até interesse em fazê-lo. Agora, tudo depende do impulso do presidente, porque ele é o presidente da mesa, né? Inclusive para receber e tramitar esse processo de impeachment. Com a dificuldade ainda que superando ela de que a mesa só se reúne uma vez a cada semestre e já se reuniu no semestre passado, considerando que poderíamos ter ainda uma reunião de mesa se tivesse um interesse político nisso, lembrando que se não tiver, ele senta em cima e tudo fica parado. Aliás, o senador Lazier Martins, para você ter um dado, durante 2 anos e meio a mesa do Senado não se reuniu quando o senador Lazier era senador, estava no exercício do seu mandato, justamente porque foi confrontado sobre a Resolução 11, que quer exatamente estabelecer um prazo e um rito para o processo de impeachment, no caso dos representantes do Poder Judiciário, né? Mas, ao mesmo tempo, existe sim um juízo de admissibilidade, Pavinato, mínimo, até por analogia ao próprio Código Penal, né? Você tem requisitos formais que têm que ser avaliados, se as partes estão qualificadas e outras questões, e requisitos de constitucionalidade, né? Então, há um movimento sempre, a gente tem 2 casos, por exemplo, aqui, que dependiam da decisão do Pacheco, a petição 1 de 2023 está há 1 ano e meio na advocacia do Senado, parada, porque o presidente recebeu e mandou para a advocacia dar seu parecer, está lá parado. E tem a petição 3 de 2023, que a consultoria do Senado, a advocacia, ela fez seu parecer
e foi de plano pelo próprio presidente Pacheco arquivado. Então, são dois casos que a gente vem aqui buscando, não só na lei, mas também nos precedentes da casa, para saber como a gente pode buscar uma tramitação mais rápida. O que eu posso antecipar, Pavinato, é o que, após protocolado, o que eu enxergo é a possibilidade da gente fazer um requerimento de urgência para ser votado em plenário, para que a mesa dê tramitação a esse processo de impeachment. São 41 assinaturas, se eu não me engano, para o requerimento de urgência, aqui minha assessoria confirmando, né? E nós temos 35 senadores, ainda teríamos que buscar pelo menos mais 6 para conseguir esse requerimento de urgência. Aí é que é importante, tanto o seu trabalho, né, a sua voz, de tantos outros jornalistas, aqueles exilados, nossos colegas lá nos Estados Unidos, os daqui da Folha de São Paulo, do Estadão, né, que já perceberam que a gente vive sob um regime de censura, o que a gente já há muito tempo denunciava, poder dar voz e pressionar os senadores, a população pressionar os seus senadores, assinar o pedido de impeachment. A gente lembra do Ficha Limpa, ele foi consequência de uma manifestação popular, né? Então, não vai dar em nada? Não, eu tenho um exemplo que deu, foi o Ficha Limpa, e a gente precisa, porque há esse número de senadores que querem avançar, já está configurado, alguns têm receio de assinar o pedido de impeachment, é bom deixar claro, todos já manifestaram que, se for o caso, assinam, mas a gente tem aqui, das nossas assessorias, um estudo que pode deixar conflitado depois para a votação. Eu já disse ao senador Rogério Marinho e ao Girão que, no último caso, eu ponho a minha suplente para votar, mas abrir o processo de impeachment é absolutamente imediato e necessário. Olha, só vou deixar aqui, então, umas considerações. Eu peço que o senador as leve também, para a gente se atentar ao acórdão do STF na DPF, Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental 378 do STF, tá? É de 2006 esse acórdão, e nele ele tem já umas pistas que são bastante úteis, que são as seguintes. A mesa, ela não pode, nem o presidente, por decisão irrecorrível, rejeitar sumariamente a denúncia. Esse acórdão, ele diz que a mesa, ela não pode, sob hipótese alguma, ter essa atitude no caso da denúncia de impeachment. Tá? Todas as votações têm que ser abertas, e o presidente, ele não pode usar um rito por analogia, o rito do Senado, o rito da Câmara dos Deputados no Senado Federal, ou está no regimento interno ou não está. Tudo isso se soma a uma parte bastante interessante desse acórdão de 2016, da DPF 378 do STF, que diz: o preceito constitucional não fala em analisar a instauração ou recebimento de uma denúncia no Senado, mas sim em processar. Então, de uma certa maneira, esse acórdão, ele retira esse poder de admissibilidade que tem o presidente da Câmara dos Deputados. Mas eu queria deixar isso... Deixa eu só, porque você tem Claro. toda a razão no que fala com relação à DPF 378, ao artigo 44, que eu vi a sua entrevista, inclusive você o cita, mas tem também o artigo 38 recepcionado. E é esse que joga para o Código Penal, para a regra do juízo da admissibilidade da denúncia, dos critérios tanto formais quanto do critério constitucional, né? Eu vou ser sincero, Pavinato, se a gente chegar a isso, a gente está avançando. A gente tem que ir percorrendo, eu acho, a cada pedra no caminho, né? A gente tem que ir pulando elas. Então, o momento agora é de recolher a assinatura popular, a indignação da sociedade, estar presente nas manifestações em São Paulo no dia 7 de setembro, porque são legítimas, né? Democráticas, e essa pressão, quando a gente apresentar dia 9 de setembro, e faremos, e eu assinarei, mesmo que eu fique conflitado, isso é uma discussão para depois. O último caso, vota minha suplente, não estou preocupado, disse isso ao senador Girão, para que a gente possa buscar um requerimento de urgência, para poder levar à mesa do Senado. E aí a gente segue daí, de onde você falou, se tiver que recorrer a plenário, tendo 41 assinaturas de requerimento de urgência, a gente sabe que qualquer decisão contrária ao andamento, a gente vai ter as assinaturas para prosseguir. Isso é um parecer meu. O artigo 38, ele se separa do rito dos ministros, porque ele está debaixo do rito do presidente. É uma questão de alocação dentro da lei. Tá? Mas eu acho que isso pode ser debatido pelos jurídicos. Agradeço muito
o seu prestígio, senador, mais uma vez. A nossa audiência agradece demais e contem conosco. Muito obrigado, Pavinato, e a grande audiência da Oeste. Obrigado. Vocês acabaram de ouvir o senador Carlos Portinho e agora conosco está aqui um senador e também querido amigo meu, Magno Malta. Como vai, Excelência? Prazer grande estar com você. Magno Malta me ligou ontem me puxando a orelha, senador. Mas o senador pode ter essa liberdade. Você demorou de me chamar e eu estava quase ligando para sua mãe. Ah, pois é. Ela pudesse resolver esse impasse regimental. Tá certo. Renato, eu acho que você trouxe uma contribuição muito grande ao suscitar. Vocês acham realmente que ele, Rodrigo Pacheco, ainda vai continuar sentando em cima desses pedidos de impeachment? E se ele não ler esse relatório, que é necessário, praticamente obrigatório que ele leia, será que ele vai sair direto para a cadeia? E o que pode acontecer com Alexandre de Moraes? Eu quero saber muito a sua opinião. Deixe aqui nos comentários a sua opinião, é muito importante para mim. E olhem essa notícia que acabou de sair, é surreal. E vocês acham que ele, Luiz Inácio Lula da Silva do PT, está preocupado com o povo brasileiro, com aquelas pessoas que vão ficar sem emprego por causa do X? Porque muitos usam para trazer riquezas, outros para anunciar, outros para trazer reportagens. Ele não está nem aí, como sempre, para o povo brasileiro. E olha o que disse ele, Luiz Inácio Lula da Silva do PT. Em entrevista, o presidente criticou o bilionário do dono do X, intimado pelo ministro Alexandre de Moraes sob pena de ter a rede social retirada do ar. Segundo ele, Musk tem que aceitar as regras do Brasil. É isso mesmo que vocês escutaram. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva do PT voltou nesta sexta-feira, dia 30, a criticar o bilionário dono do X, o antigo Twitter, Elon Musk. Em entrevista à rádio Mais PB, durante a visita à Paraíba, o chefe do executivo afirmou que o empresário tem que aceitar as regras do Brasil. Aspas, não é porque o cara tem muito dinheiro que o cara pode desrespeitar. Esse cidadão é um cidadão americano, não é um cidadão do mundo. Ele não pode ficar ofendendo os presidentes, ofendendo os deputados, ofendendo o Senado, ofendendo a Suprema Corte. Ele pensa que é o quê? Fecham aspas, declarou o petista. Vale lembrar que Lula está revoltado, né? Porque ele, Elon Musk, segundo palavras dele, tá? Aspas. Lula é cachorrinho de colo de Alexandre de Moraes, fecham aspas, entre outras coisas que ele falou do ministro. Agora, ele ir contra o povo brasileiro. Agora, Lula está fazendo o quê? Indo contra o povo brasileiro e quer nos colocar também, junto com ele, Alexandre de Moraes, nessa lista nefasta, onde só países de ditadura estão. E todos nós brasileiros nessa lista é ou não é uma vergonha para nós? Mas a questão é a seguinte: será que eles morderam o alvo e que podem realmente sair todos presos ou até mesmo impeachmentados? Eu queria saber muito a sua opinião. Bom, este foi o vídeo de agora. Muito obrigada a todos vocês. Até o nosso próximo encontro.